Olá, seja bem-vindo à segunda parte do New Holland Cast sobre tradição versus inovação. Eu sou o Thiago Salvador e na primeira parte fizemos um bate-bola de como era o plantio, operação de máquinas e perfil dos profissionais antigamente e como ela mudou para os dias de hoje. Também falamos de como serão as mudanças no futuro da agricultura. Se você ainda não ouviu a primeira parte, vai lá. E depois volta aqui para não perder nada, beleza? Então, pega o seu café e continua escutando aí com a gente. Queria falar um pouquinho sobre como foi essa transição, quais foram as dores, o que aconteceu ali, ou testemunhar mesmo o processo de transição. Quais foram as percepções de vocês durante essas transições do que era para o que se tornou e está se tornando hoje? A nível de concessionário, hoje você tem profissionais que já saem com formação. Por exemplo, o Matheus começou o trabalho dele dentro da função que ele faz, ele é formado em engenharia agronômica. Antigamente a gente contratava quem tivesse vontade de trabalhar. Eu mesmo comecei a trabalhar assim. E as ferramentas que a gente tem hoje numa concessionária requerem um nível de conhecimento, de formação muito maior do que 20 anos atrás. A gente trabalha muito mais equipado com ferramentas atuais que propiciam soluções e respostas rápidas, tanto para o desenvolvimento do nosso trabalho quanto para a satisfação dos clientes que precisam das nossas respostas e das nossas soluções, A New Holland e a Equagril, elas fazem parte da minha vida e desde pequeno, desde criança, eu já vinha visitar o Moacir, meu pai, brincava muito aqui no pátio, no meio de tratores, de colheitadeiras. Para mim é um prazer enorme estar aqui trabalhando do lado dele e também poder ter acompanhado desde pequeno a evolução tanto da concessionária quanto da marca. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei um tempo aqui no estoque de peças e eu me lembro que na época, para a gente fazer um pedido de peças, para a gente ir lá na prateleira, tinha uma impressora, então dali saía um papel com quantas peças precisava e qual a locação, onde estava a peça. Aí a gente tinha que ir lá com a prancheta, pegar a peça, anotar lá qual quantidade que pegou, tudo certinho. Já hoje em dia, esse sistema ele já é totalmente automatizado, a gente tem um aparelho que é chamado coletor, que ele faz toda a leitura aí de pedido através de código de barra. Então você não tem mais aquele monte de papelada, aquele monte de arquivo que tem que ficar guardado. Apesar do pouco tempo, assim, você já consegue ver como teve avanço, E eu acredito que cada vez mais a tecnologia ela permite a gente evoluir de forma cada vez mais rápida. Eu tenho certeza que daqui 5 anos nós vamos ver alguns processos que a gente tem hoje. A gente vai ver, nossa, como que a gente fazia aquilo daquela forma? Maravilha. Carlos, João, como é que vocês viram aí, bem da ponta, essas mudanças? Quais foram os casos? Onde gerou mais atrito? O que vocês têm de curiosidade para trazer para a gente? Eu vou comentar das colheitadeiras, que elas entraram na década de 70 e já facilitaram muito a vida na época, para cortar de ancinho e bater o produto para tirar da palha, E com o passar do tempo, ela foi evoluindo e trazendo também mais facilidade de operação, menos força física. Depois foi surgindo a questão da qualidade da cabine, que nem cabine tinha antes, com ar-condicionado, protegendo o operador. E agora, por último, vem se integrando muitas outras tecnologias na colheitadeira, como sensores, medidores de produtividade, o próprio piloto automático também. Controle de altura de plataforma que funciona realmente, porque antigamente tinha uns controles de plataforma que você tinha o controle, mas você não conseguia nem usar porque não respondia da forma que precisava. Então a evolução foi muito grande, privilegiou muito o serviço e também a questão operacional do local de serviço dos trabalhadores. A gente observa que as mudanças não são fáceis, mas pelo testemunho de vocês, fica um recado muito importante para quem está escutando a gente. Se dá a chance de mudar, geralmente nos dá a oportunidade de colher excelentes frutos e eventualmente evoluir muito. E a gente escutou muito aí de concessionários, escutou de vocês aí da ponta, e eu queria puxar um pouquinho para a fábrica. Eu acho que o pessoal que está escutando a gente tem uma curiosidade de como a fábrica se prepara para entregar e desenvolver essas mudanças que geralmente são drásticas. Como é que a fábrica faz?
Para nós, Thiago, também foi uma revolução. Lá no começo, né, quando a gente começava a trabalhar no desenvolvimento de tratores ou máquinas, como o seu João falou aí, a gente tinha uma especialidade também de engenheiros ou pessoal técnico que conhecia a parte mecânica. Com a evolução das máquinas, a gente foi passando de uma máquina plenamente mecânica para uma máquina que começou a entrar com uma parte mais pesada de hidráulica, e da hidráulica foi entrando na parte elétrica e indo para eletrônica, e hoje nós estamos falando de inteligência artificial em máquinas, nós estamos falando em tecnologia de ponta, que parece coisa de robô e de ficção científica, do foguete que vai para Marte, mas isso é o que tem hoje dentro das nossas máquinas agrícolas. Então, você imagina para o nosso time técnico e para todos os times comerciais, etc., mas falando especificamente do time técnico e também do time das linhas de produção, como também foi necessária essa evolução na forma de trabalhar, nos conhecimentos que eles tinham, na forma de interagir para conseguir criar soluções com essas tecnologias embarcadas. É óbvio que tem coisas que não mudam. Essa conexão com entender quais são os problemas está sempre por aí e ela sempre aparece, né? Mas tem uma transição muito grande em como a gente teve que ensinar engenheiros. Tem engenheiros que estão com a gente há 25, 30 anos e eles passaram também por essa transformação, uma boa parte dessa transformação, desde o início das suas carreiras para algo que hoje a tecnologia exige também de nós, um conhecimento totalmente diferente. Maravilha, Sérgio. E eu gostei do que você falou. Tem coisa que não muda. Eu queria fazer uma provocação aqui para todo mundo. Essa vai para todo mundo, hein? A gente sabe que concessionária mudou, a gente sabe que no campo tudo mudou porque as tecnologias chegaram, mas tem muita coisa que não muda. O que não muda? O mais importante que a gente percebe do que não muda é você não faz negócios se não houver pessoas cuidando disso. Eu falo disso para vender um produto para o seu João, Carlos, como para eles chegarem na empresa, solicitar lá uma peça ou coisa que pode fazer por telefone, mas alguém vai iniciar o atendimento. Então, sem as pessoas, sem esse relacionamento integrado, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não consegue fazer nada. Aliás, nós precisamos de população para consumir o que se produz no campo e que o campo esteja apto e aparelhado para trazer os alimentos para que a gente possa ter a subsistência garantida, né? A nossa existência garantida. Esse carinho que a gente é recebido ou o carinho que a gente tenta receber as pessoas quando chegam nos nossos estabelecimentos, me parece que isso não vai mudar, né? No meu projeto de vida e de trabalho à frente de uma concessionária, ele vai persistir, tá? Falando de relacionamento, de uma perspectiva de produto, o que também não mudou é a forma como a gente entende a necessidade do cliente. Esse relacionamento, essa conversa, seja a gente como fábrica indo na concessionária conversar para entender as demandas, seja a gente fazendo uma viagem lá para o cliente para passar um dia, 2 dias, uma semana, para a gente entender realmente o que ele está precisando e as soluções que a gente vai entregando ou os processos novos, a forma nova de atendimento, sempre com foco na experiência do cliente, ou seja, sempre pensando em como melhorar o dia a dia, a operação, para não só trazer mais tecnologia, mas trazer uma qualidade de vida maior também para ele. Deu para entender muito mais desse momento, né? Dessa coisa da tradicionalidade com a inovação, como é que isso conversa no dia a dia aí do agronegócio. Agora eu queria falar sobre New Holland. Eu queria perguntar para o seu João, como é que você teve o primeiro contato, qual foi o primeiro produto New Holland, seu João? Nós compramos as 2 primeiras colhedeiras em 73, em Cascavel. Naquela época, a concessionária era em Cascavel. Legal, bacana. E por que o senhor está até hoje com a New Holland? Conta pra gente. É uma marca tradicional, né? Já sabia que a gente estava no comércio, ficava sabendo que lá fora também já tinha mais aceitação no exterior, né? Legal, senhor. E a máquina tem esse histórico de confiança mesmo, né? Então, lá fora o senhor já viu essa coisa toda e teve essa história também do suporte, né? E hoje, Becker, Sérgio, como é que vocês enxergam essas inovações aí? É legal presenciar e escutar todas essas histórias e perceber que hoje a tecnologia ela já se confunde com a história, ela não é mais a novidade que está por vir. As máquinas já nascem com a tecnologia, fazem determinadas coisas que há 5, 10, 15 anos atrás era inimaginável.
acompanhando a evolução, pegando um exemplo bem prático aqui que a maioria presenciou ou está presenciando, é o sistema de guia. Inicialmente, você tinha referências físicas lá na máquina que faziam um risco no chão lá para você saber onde é que você tinha que fazer a próxima passada. A gente passou por uma barra de luzes, que era uma telinha lá na cabine do operador, que ele se orientava e fazia a direção manual. Mais recentemente, passando para uma parte de automação da guia, né, o piloto automático, que mantém essa máquina na passada, e já estamos projetando ali o que está por vir com uma função que é fazer a manobra de cabeceira de forma automática. Então, o operador, além de não precisar tocar no volante durante a operação, no final do tiro ali, a manobra também é feita de forma automática sem que ele precisa interagir. E a forma que a gente enxerga é que essa automação ela vai ser cada vez maior, facilitando ali, utilizando ainda mais o potencial das máquinas, automando vários processos até chegar, possivelmente, uma máquina praticamente totalmente autônoma. Eu vejo a inovação de forma muito positiva e a gente tem acompanhado isso cada vez mais. Como agora a gente tem aqui na Equagril a nossa Control Room, que é uma central de serviços, onde as máquinas que são conectadas via sinal 3G, 4G, nós conseguimos receber as informações dessas máquinas, acompanhar essas máquinas e também dar um suporte remoto para os nossos clientes. Questão de velocidade, consumo de combustível, rotação de motor, carga de motor. Caso a máquina tenha alguma falha no campo, nós recebemos um aviso por aqui. Através desse aviso, a gente consegue ter um atendimento proativo. A gente já detecta aí de forma precoce aonde está o problema, o que é preciso fazer para solucionar esse problema. Como era feito antes. O cliente estava com a máquina no campo, a máquina apresentava algum problema, ele ligava aqui para a oficina. Hoje em dia, nós que vamos até o cliente e comunicamos ele de uma falha que muitas vezes ele nem percebeu. O nosso principal objetivo como concessionário é manter sempre as máquinas trabalhando no campo o máximo de tempo possível. Legal, Matheus. E a concessionária ganha tempo e vocês ganham tempo. Produtores, concessionária, todo mundo ganha tempo. A concessionária consegue prestar mais serviço e o produtor, como você mesmo disse, não para o maquinário, que está sempre ali trabalhando e sempre gerando frutos ali dentro do seu negócio. Que ocorria muito e ainda ocorre, que a telemetria está entrando agora, às vezes você tem um grupo de operadores trabalhando de forma errada, consumindo mais diesel, forçando mais, subaproveitando a potência do equipamento. Então a telemetria ela traz isso aí para dentro do escritório. Você já consegue fazer uma avaliação mais rápida, praticamente em tempo real, e fazer a correção, né? Essa etapa agora vai ser uma etapa que deve trazer muita informação e muita efetividade de tomada de decisão, né? Nós mesmos temos 2 tratores T9 que praticamente ficam um ano trabalhando de forma errada. Aí, numa visita técnica, pedimos, solicitamos um outro treinamento, foi corrigida a forma de trabalhar. Agora, com a telemetria, a gente já consegue seguir se realmente está sendo executado o serviço da forma correta. A tendência para o futuro é que a gente, através da telemetria, não só a gente identifique uma falha que vocês talvez não tenham percebido ou que você, através de um treinamento, possa corrigir para operar melhor, mas a gente, uma vez que vai acumulando dados com mais máquinas conectadas e vai tendo condição de criar algoritmos, a gente vai poder prever uma falha antes dela acontecer. Daqui a 3 dias pode ser que você vá ter um problema, então acho bom a gente parar antes e arrumar. E isso mostra como a tecnologia, que a gente sempre foi muito centrada na máquina, cada vez mais a tecnologia vai extrapolando a máquina, indo para a nuvem, e o que a gente chama de solução é muito mais do que o que está dentro da máquina, do que o operador vê, ao mesmo tempo que a gente trabalha com automação das máquinas e vai colocando inteligência artificial dentro delas, com o objetivo de transformar todo o operador no melhor operador o tempo todo. Esse é o objetivo máximo da gente que trabalha na área de desenvolvimento e inovação, para criar soluções que façam com que todos os operadores possam ser igual o melhor operador que vocês tiveram que treinar na fazenda o tempo todo. E é por isso que a gente tem que continuar sempre junto de vocês para entender o que vocês esperam para a gente poder desenhar essas soluções. Legal, Sérgio. E olha só, a gente está caminhando para o nosso encerramento e foi um bate-papo muito rico.
Eu aprendi demais, eu tenho certeza que quem está do outro lado aí aprendeu demais também. E eu queria puxar uma mensagem de encerramento, eu queria chamar o Sérgio de novo para dar uma mensagem de encerramento para a gente aí. Acho que uma coisa que a gente ouviu muito aqui, né, em todas as declarações do João, do Carlos, do Moacir, do Matheus, do Adriano, fica claro, a gente ouviu ali naquela parte do que nada mudou e ficou claro que o relacionamento e o contato com as pessoas está totalmente ligado àquilo que nunca mudou, né? E esse trabalho de ter muito próximo os clientes e as fazendas para a gente poder desenvolver as coisas é muito crítico. E também outra coisa que a gente aprendeu é que muito mais do que inovação pensando como a tecnologia é um meio. A gente fala muito isso dentro da New Holland, que inovação, na verdade, é um mindset, é uma forma de pensar diferente. É a gente realmente se conectar com as dores que existem no campo e criar soluções para resolver. E isso é feito com as pessoas. Por isso que a gente fala que é uma questão de modelo mental, é uma questão de como a gente pensa e é uma questão de realmente nós estarmos mantendo esse relacionamento muito próximo entre todo o time da fábrica e todo o time dos concessionários e das fazendas, dos nossos clientes, para desenvolver essas soluções usando da tecnologia, mas mantendo o contato humano, que é o mais importante de tudo aqui. Muito legal, pessoal. Eu também aprendi demais com o episódio de hoje. Essa, sem dúvida, é a New Holland, uma marca de tradição e, ao mesmo tempo, inovadora, buscando sempre trazer as soluções para facilitar a vida dos nossos clientes, trabalhando sempre muito próximos dele quando eles precisam. E se você quer saber mais sobre as nossas soluções de inovação, não deixem de assistir os próximos episódios do nosso podcast. Estão imperdíveis. Até mais, pessoal!